Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então para a nossa aula de hoje, que vai ser sobre problemas, tá? Resolver problemas usando equações. Então vamos para o nosso primeiro exemplo aqui, gente. Alberto pensou em um número, adicionou 35 e obteve 79 como resultado. Em que número ele pensou? Então, repare que o que está sendo perguntado no problema, em que número ele pensou, né? É isso que está perguntando. Então, o que a gente quer descobrir nesse problema? A gente quer descobrir em que número que o Alberto pensou, tá? É isso que a gente vai chamar de x, tá? Que vai chamar de uma letra qualquer, tá? Eu estou chamando de x aqui. Por quê? Porque é o número que a gente quer descobrir, tá? Vai ser o x da equação que a gente vai montar aí, tá? Então, x vai ser o número em que ele pensou. É isso que a gente quer descobrir. Aí a gente vai montar uma equação agora com esse x, tá? Vamos ler o problema de novo aqui para ver como é que vai ficar essa equação. Alberto pensou em um número, adicionou 35 e obteve 79 como resultado. Então, ele pensou nesse número, que eu estou chamando de x, não sei que número é esse. Aí ele pegou esse número aí, x, ele adicionou 35. Adicionar quer dizer somar. Então, ele fez x mais 35. Ele somou x mais 35 e o resultado dessa soma foi 79. Tá? Então, é isso que está falando aí na questão. Então, x mais 35 é igual a 79. Essa é a equação que a gente montou aí usando os dados do problema, né? Lendo o problema, a gente vê o que está falando e a gente monta a equação, né, com essa letra x aí que está representando o que a gente quer descobrir na questão, tá? Que é o número que ele pensou, né, no caso. Então, agora a gente tem que resolver essa equação. Então, x mais 35 igual a 79. Então, a gente separa os termos da equação, né? Lembrando aí, quando tem um sinal de mais ou de menos, já é um outro termo, né? A gente separa ali, tá? Então, x é o primeiro termo, x é um termo e mais 35 é um outro termo, tá bom? Separou ali no sinal de mais. E o 79 é o terceiro termo. Aí a gente tem que passar para o outro lado do sinal de igual os termos que estiverem do lado errado, sendo que antes do sinal de igual tem que ficar os termos que têm letra, só os termos que têm letra antes do sinal de igual. E depois do sinal de igual, à direita, vai ficar os termos que não têm letra, tá certo? Então, esse mais 35 aqui, ele está do lado errado, tá? Ele não tem letra, então ele tem que ficar depois do sinal de igual, não antes, né? Ele está antes do igual, mas ele não tem letra, então ele tem que ficar depois do sinal de igual, o mais 35. A gente tem que passar ele para o outro lado. Sempre que passar um termo para o outro lado do sinal de igual, a gente tem que mudar o sinal desse termo, tá? Essa é a regrinha para passar um termo para o outro lado do sinal de igual. Tem que mudar o sinal do termo que você passou para o outro lado. Então, se ele era positivo, vai virar negativo. Ou se ele era negativo, vai virar positivo. O mais 35 era positivo, né? Ele tinha o sinal de mais, então a gente está passando ele para o outro lado, vai virar negativo, vai virar menos 35, tá bom? Mudou o sinal. Então, antes do igual ficou só o x que tinha a letra, então a equação ficou assim, x igual a 79 menos 35, tá? O x e o 79, repara que continuaram do jeito que estavam, tá? Porque eles já estavam no lugar certo, a gente não teve que passar para o outro lado do sinal de igual, então eles continuam do jeito que estavam. Só mudou o sinal do 35 que eu passei para o outro lado, tá bom? Então, x é igual a 79 menos 35, então x é igual a 44. Só fazer essa continha deu 44, então a gente achou aí o valor do x. Ou seja, o número em que o Alberto pensou. Então, a resposta do problema é Alberto pensou no número 44. Essa é a resposta do problema, tá? É isso. Terminou aí o primeiro problema. Vamos para o segundo problema aí, gente, dessa aula de hoje. Preste atenção. Joaquim tinha um certo saldo em sua conta no banco,
tá? Ele tinha um certo saldo na conta dele, no banco. O saldo quer dizer o quanto de dinheiro tinha lá na conta, tá? Isso que é o saldo. Então ele tinha lá um certo saldo na conta do banco dele, tinha um certo dinheiro lá, e aí ele depositou R$ 328. Depositar quer dizer colocar dinheiro lá, tá? Ele colocou esse dinheiro na conta dele. Então ele já tinha alguma coisa e colocou mais 328, tá? Depois disso, ele ficou com o saldo de R$ 200. Tá? Então, depois que ele colocou os R$ 328 lá, ele ficou com R$ 200 na conta, tá bom? Qual era o saldo da conta de Joaquim antes dele fazer o depósito? Então, é isso. O que a gente quer descobrir nesse problema? A gente quer descobrir quanto de dinheiro ele tinha no início, né? Antes de fazer o depósito de R$ 328, ele tinha quanto lá na conta, antes de fazer esse depósito? É isso que a gente quer descobrir. Então, é isso que a gente vai chamar de X, ou chamar de uma letra qualquer, tá? Eu estou chamando de X. X vai ser o quê? O saldo inicial, né, que ele tinha lá na conta. Quanto que ele tinha no início, né, antes de fazer o depósito? Né? Ele tinha X, tá? Eu não sei quanto é, eu estou chamando de X. Então, o que aconteceu aí, né? Vamos ler o problema de novo. Ele tinha X, né? Ele tinha lá um certo saldo que eu estou chamando de X. Aí ele colocou lá, ele depositou, colocou na conta mais R$ 328. Então ele tinha X e colocou mais 328. E aí ele ficou com 200. Ou seja, X mais 328 foi igual a 200, tá certo? O resultado dessa soma foi igual a 200. Então, essa é a equação que a gente montou aqui. X mais 328 é igual a 200. Tá? É isso que a gente quer descobrir, que a gente tem que resolver, né? Desculpa, que a gente tem que resolver essa equação. Então, separando os termos da equação, que nem a gente fez no outro exemplo, né? X é o primeiro termo, mais 328, vem um sinal de mais ou de menos, separou ali, tá? Já é um outro termo. Então, x é um termo, mais 328 é um outro termo. E 200 é o terceiro termo. Aí vamos ver, o que tem letra vai ficar antes do sinal de igual, né? E o que não tem letra vai ficar depois do sinal de igual. É assim que a gente faz. Então, o que a gente tem que passar para o outro lado aí, que está do lado errado? É o mais 328, que ele não tem letra e tem que ficar depois do sinal de igual. Tem que ficar à direita. Então, a gente vai ter que passar ele para o outro lado. Então, vamos lá. Antes do sinal de igual vai ficar só o que tem letra. O único termo que tem letra é o x. Então, vou botar o x aqui, antes do sinal de igual. Então, é a única coisa que tem letra. Então, bota o sinal de igual, x igual a 200, né? Depois do sinal de igual, é o que não tem letra, é o 200, que já estava lá depois do igual, vai continuar do jeito que estava, e o 328 que eu estou passando para o outro lado, né? Então, era mais 328, vai mudar o sinal, porque eu estou passando para o outro lado do sinal de igual, aí muda o sinal. Então, vai virar menos 328. Então, ficou x igual a 200 menos 328. Fazendo essa continha, 200 menos 328 é igual a menos 128, né? Porque você tinha 200 e perdeu 328, né? O raciocínio para fazer essa conta aqui, né? Se você tinha 200 e perdeu 328, você vai pagar os 200 que você tinha e vai ficar devendo ainda 128 para a pessoa, tá? Então, vamos lá. Então, o resultado aqui é menos 128, ou seja, o saldo que tinha na conta dele antes de ele fazer o depósito era um saldo de menos 128 reais, ou seja, um saldo negativo de 128 reais. Ele estava devendo 128 reais, tá certo? Para o banco. Essa é a resposta do problema, tá? Ele tinha um saldo de menos 128 reais. Aí vamos voltar aqui no problema e vamos dar uma olhadinha rapidinho se isso faz sentido, né? Ele tinha menos 128 reais, aí ele depositou 328, né? Desculpe, e aí ele ficou com 200. É isso mesmo, né? Se ele tinha menos 128 reais, aí ele colocou lá
328 na conta, ele pagou os 128 que ele estava devendo e sobrou ali ainda R$200 na conta dele, tá? Então, é isso aí, faz sentido essa resposta que a gente achou. Ele tinha um saldo de menos R$128. Essa é a mesma resposta, então, tá? Vamos para o último exemplo aqui da aula de hoje, gente, para terminar a aula. Angélica tem 9 anos e sua avó tem 67. Daqui a quantos anos a idade da avó será o triplo da idade da Angélica? O triplo quer dizer 3 vezes, tá? Então, a gente quer saber daqui a quantos anos vai acontecer isso. A idade da avó vai ser igual a 3 vezes a idade da Angélica, tá bom? Então, a gente vai chamar de x esses anos que tem que passar para que isso aconteça, tá certo? É isso que a gente quer descobrir. Daqui a quantos anos isso vai acontecer? A idade da avó vai ser igual ao triplo da idade da Angélica. Então, daqui a x anos, né, a idade da avó vai ter que ser igual ao triplo da idade da Angélica. Agora, vamos pensar o seguinte. Daqui a x anos, se passarem x anos, a Angélica, que tem hoje 9 anos, ela vai ter quantos anos daqui a x anos? Ela vai ter os 9 anos que ela já tem hoje, mais os x anos que passaram, né? Que vão passar. Então, que terão passado, né? Então, terão passado x anos. Então, ela vai ter 9 mais x. Vai ser a idade da Angélica daqui a x anos, tá certo? Vai ser 9 mais x. Porque ela tem 9 anos hoje, mas vão passar mais x anos, aí ela vai ter 9 mais x anos, tá certo? Vai ser a idade dela. E o mesmo raciocínio com a idade da avó. Daqui a x anos, a idade da avó vai ser 67 mais x, tá certo? A idade que ela tem hoje, mais os anos que vão passar, que eu estou chamando de x, eu não sei quantos anos são, tá? Bem, o que tem que acontecer, então, daqui a x anos? Tem que acontecer a idade da avó ser o triplo da idade da Angélica, né? Então, a idade da avó tem que ser igual a 3 vezes a idade de Angélica. Então, a idade da avó, que vai ser 67 mais x daqui a x anos, tem que ser igual a 3 vezes a idade da Angélica, que vai ser 9 mais x. Tá? Então, a equação que a gente vai montar é essa aqui, ó. 67 mais x, a idade da avó, tem que ser igual a 3 vezes a idade da Angélica, que é 9 mais x. Tá? Sendo que a gente tem que colocar entre parênteses esse 9 mais x. Tá? Tem que botar entre parênteses. Por quê? Porque é 3 vezes a idade da Angélica. Agora, a idade da Angélica é 9 mais x. Isso tudo é uma coisa só. É a idade da Angélica que a gente está multiplicando por 3. Se a gente não botar entre parênteses, a gente vai fazer 3 vezes 9. Né? Então, mas não é isso que a gente quer. A gente quer fazer 3 vezes a idade da Angélica. E a idade da Angélica é isso tudo aqui. É 9 mais x. Então, é 3 vezes isso tudo aqui, que é uma coisa só. Tem que botar entre parênteses, tá? Por causa disso. Então, vamos lá, gente. Vamos resolver essa equação aqui agora, gente. Então, para resolver essa equação, a gente primeiro tem que fazer essa conta aqui de vezes. 3 vezes 9 mais x, entre parênteses. Essa conta de vezes que está entre parênteses, a gente tem que fazer primeiro isso, tá? Por quê? Porque não dá para separar os termos direito aqui, né? Como é que a gente vai separar os termos da equação? 3 vezes, quando está multiplicando, é uma coisa só. Então, isso tudo aqui vai ser um termo só da equação? Não, é muita coisa, né? Já tem uma conta ali no meio. Então, tem que fazer primeiro a conta de vezes. Eu teria que fazer primeiro 9 mais x, que está entre parênteses. Só que eu não sei qual é o valor do x, então não dá para fazer 9 mais x, né? Então, eu vou ter que usar a propriedade distributiva da multiplicação em relação à soma, tá? Que é o seguinte, quando tem um número multiplicando uma soma, entre parênteses, né? Por exemplo, 2 vezes 1 mais 3. A gente pode fazer 1 mais 3 igual a 4, e depois fazer 2 vezes 4, que é igual a 8, é uma forma de fazer. Ou então você pode fazer 2 vezes 1
e 2 vezes mais 3. Então, 2 vezes 1 é igual a 2, e 2 vezes mais 3 é igual a mais 6. 2 mais 6 igual a 8. Repara que deu o mesmo resultado que eu tinha feito do outro jeito, né? 1 mais 3 igual a 4, 2 vezes 4 igual a 8. Também dá o mesmo resultado. Então, a gente pode fazer isso, tá? Como a gente não pode fazer essa conta de mais aqui que está entre parênteses, porque a gente não sabe qual é o valor do x, né? Não dá para fazer essa conta de mais, então vamos fazer essa regrinha aí, né? Que eu ensinei agora para vocês. Então, a gente vai fazer 3 vezes 9 e depois 3 vezes mais x. Então, vamos lá. A gente repetiu aqui 67 mais x igual a, né? Que estava antes do sinal de igual, repetiu. E aí, aqui depois do sinal de igual, a gente vai fazer essa conta de vezes. 3 vezes 9 é igual a 27. Tá aqui. E 3 vezes mais x é igual a mais 3x. Tá? Porque 3 vezes mais x está multiplicando duas coisas positivas. Vai dar resultado positivo. Bota o sinal de mais aqui. Tá? E esse resultado vai estar somando aqui, né, com 27. Então, mais 3 vezes x é 3x. Né? A gente não sabe o valor do x, então a gente vai deixar indicado. 3x é a mesma coisa que 3 vezes x. Tá? Então, coloca 3x mesmo. Bem, agora sim a gente vai separar os termos da equação e fazer aí as contas. Então, separando aí os termos da equação, 67 é um termo, aí vem o sinal de mais, já é um outro termo. Mais x é um outro termo, igual a 27 é um termo, e mais 3x é uma coisa só, né? Porque está multiplicando 3 vezes x, então mais 3x é um termo só, é uma coisa só. Aí a gente vai ver o que tem letra vai ficar antes do sinal de igual, à esquerda. E o que não tem letra vai ficar depois do sinal de igual, à direita. Tá? À direita do sinal de igual. Então, a gente tem que passar para o outro lado o mais 3x. Né? Esse mais 3x ele tem letra, tem que ficar antes do sinal de igual, então tem que passar para o outro lado. E o mais 67, ele não tem letra, então tem que passar para o outro lado. O mais x e o 27 já estão no lugar certo, tá certo? Então, vamos lá. Antes do sinal de igual é o que tem letra. Só o que tem letra. O mais x, que já estava à esquerda do igual, vai continuar mais x. Né? Mais x ou x, né? Que é a mesma coisa. Eu não preciso botar mais x. Né? Eu botei x. Então, ficou. Deixa eu escrever aqui do lado, gente. X, então ficou mais x, né? Antes do sinal de igual, mais x. E o mais 3x, que tem letra também, só que eu estou passando por outro lado, então vai mudar o sinal. Então, mais x menos 3x. Pronto, já escrevi tudo que tinha letra, então vou botar o sinal de igual, e agora eu vou escrever o que não tem letra. É o 27, que já estava à direita do igual, e o mais 67, que eu estou passando para o outro lado, vai mudar o sinal, menos 67. Tá? Era mais, virou menos, porque eu passei para o outro lado do igual. Beleza? Então, agora, esse mais x, a gente pode tirar o sinal de mais, tá? Porque mais x é a mesma coisa que x. Quando tem o sinal de mais, é positivo, não precisa botar o sinal de mais à esquerda, né? Quando não tem sinal de nenhum, é positivo também, tá? Então, pode tirar o sinal de mais. E aí, para fazer essa conta x menos 3x, para fazer essa conta aí, que a gente pode juntar os termos que têm letra, né? Para fazer a conta ali com os termos que têm letra. Juntando esses termos que têm letra, eu tenho que fazer a conta com os números que aparecem à esquerda das letras, multiplicando elas, né? Então, só que à esquerda do x não aparece número nenhum multiplicando ele. Então, a gente tem que botar aqui 1. Tá? A gente pode botar 1 aqui multiplicando x, porque 1 vezes x é a mesma coisa que x, né? É igual a ele mesmo. Uma vez ele é ele mesmo, né? Então não faz diferença. Então ficou aqui 1x, uma vez o x, menos 3x,
é igual a 27 menos 67. Então, aí a gente vai fazer a conta com os números que aparecem à esquerda ali das letras. 1 menos 3 é igual a menos 2. E aí repete o x do lado, porque eu juntei dois termos que têm x, então eu tenho que repetir o x do lado do resultado. Então ficou menos 2 vezes x igual a, aí fazendo essa continha, 27 menos 67 é igual a menos 40. Né? Aí menos 2 vezes x é igual a menos 40. Então, qual o valor de x? Né? Qual é esse número que menos 2 vezes ele vai ser igual a menos 40? Para dar 40, tem que ser 2 vezes 20, né? 2 vezes 20 para dar 40. Se eu fizer menos 2 vezes 20, vai dar igual a menos 40. Então, x tem que ser o 20, né? Tem que ser igual a 20. Então, achamos aí o valor do x. X é igual a 20, tá? Ou seja, a resposta é, daqui a 20 anos, a idade da avó vai ser igual ao triplo da idade de Angélica. Daqui a 20 anos, tá? Essa é a resposta do problema. A gente poderia também ter passado o menos 2 para o outro lado, dividindo, né? Tá certo? Quando está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, a gente poderia ter feito x igual a menos 40 dividido por menos 2. Tá? É uma outra forma de fazer. Isso vai dar menos 20. Né? Menos 40 dividido por menos 2 vai dar igual a mais 20. Né? Desculpe. Mais 20, de qualquer forma, vai dar 20 positivo, porque sinais iguais na divisão dá mais. Né? 40 dividido por 2 dá 20. Tá bom? É isso, essa foi a aula de hoje. Um abraço para vocês, até a próxima. Tchau.